Você já se sentiu frustrada por perceber que muito daquilo que você começa não termina e se ver às vezes com muitas iniciativas, mas poucas acabativas? Eu sou Larissa Menegatti, teóloga, mentora de mulheres, e o assunto deste vídeo de hoje é sobre como você pode educar a sua vontade, a fim de você conseguir resolver mais coisas do que deixar tudo pela metade. Eu quero começar trazendo o dilema de uma seguidora que me trouxe no direct a seguinte mensagem: Olá, acabei de chegar aqui. Me chamo e fiz 30 anos. Vou preservar o nome dela. Não consigo me reconhecer nesse momento que estou. Estou deixando a vida me levar. Coisas mal resolvidas pela metade, deixando para outro dia. Estou no comodismo, que me deixa desesperada por dentro. Por fora continuo parada. Minha vida está uma bagunça e eu não sei por onde começar. Então, nós estamos aqui vendo o relato de alguém que exprime essa sensação de paralisia por não saber como concluir as coisas, de reconhecer um certo comodismo, de reconhecer que não consegue resolver as coisas, que costuma deixar pela metade, sempre para o outro dia, que tem uma sensação interior de desespero diante disso, porque ninguém quer ficar nessa situação. Se você vai tomando consciência, você vai se dando conta disso, não foi para isso que a gente foi criado, né? Deus nos deu uma capacidade para que a gente consiga, de fato, dar passos, realizar coisas. E aí, quando a vida emperra, quando a gente sente essa estagnação, de fato, isso nos atrapalha muito. E nesse vídeo eu quero trazer, baseado primeiramente em pesquisas de anos, de pessoas que vão identificar que muito daquilo que a gente enfrenta aqui, nisso que ela trouxe, tá? De sentir-se assim, sem finalizar as coisas, há uma luz no fim do túnel. Mas primeiro a gente precisa identificar qual é a raiz, a razão de muitas vezes nos sentirmos assim. Quero trazer eu li esses dias um livro, conheci inclusive, né, a autora da obra. Ela é professora em Harvard, mais de 25 anos como professora e pesquisadora, uma psicóloga renomada, brasileira, mas que já se radicou nos Estados Unidos, em Harvard, e ela vai falar sobre, pautada em pesquisas também, né, área clínica, na psicologia, do quanto isso aparece em muitas e muitas situações, e isso cresce cada vez mais no nosso mundo. O aumento dos casos de ansiedade e depressão que tem sido alarmantes no mundo inteiro. É uma reação muito comum ao estresse. E o que é o estresse, basicamente? É algo que nos incomoda, que nos gera desconforto, que nos assusta, e a gente vai ter uma reação a ele. Algumas pessoas vão ter uma reação de ansiedade, que é, né, de ficar pensando e imaginando coisas lá na frente. Outras de depressão, de olhar às vezes para trás, de olhar para o seu passado e ficarem congeladas nesse passado. E a doutora Luana, ela vai explicar que ao evitar constantemente, né, os problemas diante dessas situações de estresse, ao invés de nós resolvermos, o que a gente faz? A gente só adianta e vai transformando aquilo como uma bola de neve, por isso vai crescendo. É como se você tivesse um problema no seu organismo e aparecesse uma febre. A febre aparece, é algo visível. Sabe aquela reação que aparece às vezes no corpo, coceira, taquicardia? Então assim, isso aparece. Só que você vai tomar então um Tilenol ou sei lá o que para você, né, um dipirona para você tentar diminuir essa febre. Você não está tratando a infecção. Teu corpo está com a infecção ali. A febre está mostrando isso. Aí você toma um remédio só para amenizar esse efeito externo. Resolveu o seu problema?
Não. Ele está lá, ele continua. Passou o tempo do remédio, volta tudo. Então, muitas vezes nós estamos lidando com situações, com circunstâncias profundas dentro de nós. A gente precisa ir na raiz, entender a raiz da coisa, e a gente tenta resolver com Tilenol. A gente tenta resolver tentando abafar a febre, ao invés de ir na raiz daquela infecção, daquela doença, daquela inflamação que o teu corpo está vivendo. Imagine isso também na sua alma. Alma em grego é psique. Psique é a raiz da palavra psicologia. Então, a alma, ela está ali doente. A alma está sofrendo. E a gente tenta, às vezes, resolver essas questões com algo que vai amenizar por algumas horas, por alguns minutos ou por alguns dias. E às vezes isso vai ser comprando, comendo demais, comprando compulsivamente. E aí vem uma série de outras reações, né, que faz com que a gente evite. Ela chama de uma evitação psicológica. A gente tenta evitar esse incômodo dentro de nós. E essa evitação, ela te impede de verdade enfrentar o problema, ir na raiz dele. E aqui eu quero te mostrar 3 caminhos para você identificar e como educar a sua vontade, para que você não fique vulnerável no sentido pejorativo mesmo da palavra, no sentido ruim mesmo da palavra, aquela vulnerabilidade que te adoece, que te deixa estagnada. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente precisa modificar. Sabe aquela ideia, diante de um pensamento negativo, né, um medo que aparece na sua cabeça de que algo aconteça, e aí algumas vezes vão te dizer que você tem que ter o pensamento positivo. Só que daí esse pensamento positivo, você força a sua mente a pensar positivo e parece que o negativo vem ainda mais forte. Então não é bem esse o caminho. Primeiro você encara, você precisa modificar, ou seja, eu posso aprender. Por que eu tô sentindo medo? Talvez não seja tão ruim assim. Então não é aquele oposto total, mas você começa a se aproximar daquele medo. Você começa a se aproximar daquela emoção, daquele sentimento, daquilo que você vê às vezes sem condições de fazer, sem condições de executar, por uma série de outras coisas que você quer fugir. Às vezes é a preguiça, às vezes é que a gente vai dar outros nomes, de procrastinação. Por que eu sempre fico me auto-sabotando? Eu quero uma coisa e de repente, ao invés de eu encarar e fazer aquela coisa de fato, eu acabo fugindo dela, eu acabo evitando ela na minha vida, porque eu não quero sofrer, eu não quero padecer o incômodo que aquilo vai me exigir, o esforço que aquilo vai exigir de mim. Então, o que você faz depois de modificar o seu pensamento, pensando, talvez não seja tão ruim assim, e se eu fizer desse jeito? Aí você vai se aproximando. Como é que às vezes a gente, né, às vezes quando a gente é mordido, né, por uma cobra venenosa, você precisa do antídoto dela. O próprio veneno, às vezes, é a cura. Então você se aproxima. Aquele medo que te paralisa, ele só cresce, ele só fica maior, ele só te deixa estagnado, porque ao invés de você dar o passo, olhar para ele e ver que talvez ele não é aquele tamanho todo que você está imaginando, e você talvez se expor, eu tenho um medo de dirigir, que eu vou bater, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e você senta pelo menos no banco do motorista, pega um final de semana, mesmo que não tenha ninguém, e pede ajuda para alguém. Você já tem carteira, mas não sai do lugar, não consegue dirigir por esse medo. Então, ao invés de você fugir, você começa a se expor, a se aproximar daquilo que está te provocando isso.
Depois, o que você precisa, né? O seguinte passo de modificar, aproximar, você vai alinhar de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você também vai ser capaz de responder. Como eu disse, você não vai pegar o carro e vai sair dirigindo num horário de pico em alto movimento na rua mais movimentada da sua cidade. Mas você talvez, num final de semana, mais tranquilo, você vai se permitir dar algumas voltas ali na quadra para que aquele medo paralisante de você nem pegar o carro, você comece a vencê-lo, entende? É isso. Eu quero tanto estudar, mas eu não consigo. Você vai começar a estudar, você vai começar a fazer aquilo que você não faz. Talvez o medo de você passar algum vexame, você não se expõe a falar. Você não se expõe a falar, começa a falar no espelho. Começa a pegar um texto que você mesmo escreve, ou um texto já, uma obra, uma parte de um livro, um texto bíblico, e comece a recitá-lo em voz alta, vai olhando para você, vai dizendo para você mesmo com aquele texto, vai exortando a tua própria alma diante do espelho, sabe, com aquela leitura, para você ir ganhando força. Pode estar aí o antídoto para a sua cura, tá? Então eu tô aqui falando de coisas assim mais abrangentes para você entender como você pode educar a sua vontade para que as emoções, as sensações, os sentimentos não venham a reger a sua vontade. Pelo contrário, você vai considerar as suas emoções, você vai considerar os seus desejos, você vai considerar os seus sentimentos, as sensações que você estiver vivendo, passando, mas você vai refletir, e aí entra o intelecto, e você vai modificar, você vai se aproximar disso, e vai então responder. Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que a gente educa a nossa alma, a gente educa o nosso interior, a nossa vida. Como que a gente educa? Primeiro, a nossa inteligência precisa buscar a verdade. Você se aproxima da verdade. Esse exercício que eu falei para você é um exercício de você aproximar-se da verdade. Você não fica só na imaginação. Você não fica só no que as emoções estão ali me dizendo. Você começa a meditar sobre isso, a refletir conscientemente a respeito disso. Você se aproxima da verdade, da realidade. E essa verdade vai orientar a sua vontade para o bem. A inteligência busca a verdade e a verdade é que rege a tua vontade para o bem. E quando a gente entende isso, são as duas grandes faculdades da alma, a inteligência e a vontade. A inteligência busca a verdade e a verdade orienta essa vontade na busca do bem, para executar o bem que ela precisa realizar. Coloca em prática o que a verdade vislumbrou. A vontade vai colocar em prática, realizando esse bem na sua vida. De forma prática, como que você pode fazer isso? Aprenda, eduque-se interiormente a saber dizer não a muitas coisas que você não sabe dizer. Olha só que por trás desse não há um grande sim. Então você precisa meditar. Nossa, eu desejo muito, eu quero muito entender mais sobre algo que eu quero ensinar às outras pessoas. Eu quero passar no vestibular, eu quero ser médica, eu quero poder dar palestras, dar formação para outras pessoas, para outras mulheres. Então o que você precisa? Você precisa estudar sobre isso, você precisa fazer exercícios, né, sobre isso. Então você vai precisar dizer não quando a tua vontade quiser fugir
E ela foge. Por que às vezes a gente foge? Porque pode ser que aquilo gere um certo desconforto. Quando a gente não está habituado com alguma coisa, é claro que você vai sentir um certo desconforto. O desconforto de você ter que aprender, de você errar, de você fazer de novo e de novo. Ninguém anda de bicicleta já fazendo um monte de manobras. Você vai andar de bicicleta com rodinhas, depois tira a rodinha, você vai andar um pouco torto, vai cair algumas vezes, mas é assim que você vai aprender a andar. Depois ninguém te segura, mas você vai ter que ter a coragem de se expor. Então pense naquilo que você precisa aprender, naquilo que você... Não estou dizendo só aprender em questão profissional, também. Mas às vezes as mulheres se batem até naquilo que precisa aprender para se relacionar melhor e para conduzir uma casa, um lar, uma família. Quem sabe muitas de nós não nascemos aprendendo essas coisas e não fomos educadas assim. Talvez o que você sabe, o que o canudo te deu lá na faculdade, os cursos que você fez ou o que o trabalho te permitiu fazer lá fora, quando você vem para dentro de um lar, para dentro de uma casa, você vê que não sabe, você vê que não lida, e aí você diz, eu não sei, eu não nasci para isso. Não, é coisa que você aprende, e isso você precisa ter esperança. Você pode aprender, mas para aprender você precisa buscar esse aprendizado. Então você precisa também educar a sua alma, tem coisas que ela não sabe fazer, que ela não está fortalecida para realizar. Realizar coisas assim pequenas às vezes. Então o que você precisa é educar a vontade, fortalecer a vontade pela mortificação. A mortificação é você saber dizer não a uma bala, um doce, a um café com açúcar, com leite, a tomar um café amargo que às vezes não é o que você mais gosta, mas aquele não que você está dizendo aquilo, o horário que você estabelece acordar, não quando me dá vontade, ou sempre naquela preguicinha dos 15 minutos, você diz, não, eu vou começar a bater o despertador, eu vou levantar. Você não vai sentir um gosto naquela hora, você não vai sentir uma recompensa imediata, mas a longo prazo você vai se beneficiar imensamente de tomar essas decisões na sua vida. Comece com coisas pequenas do seu dia a dia. E isso vai te fortalecer para enfrentar coisas grandes. O que diz o Evangelho? Se eu sou fiel no pouco, Ele nos confiará muito mais. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Um beijo na alma e até o próximo vídeo.